Os pregadores não queimam mais, não são mais combustíveis nas mãos de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Maria Caroline diz: eu amo este louvor. Daniel, né? Uma coisa maravilhosa aqui, irmãos, também, que eu fiquei muito feliz. Antônio Marrocos, olha o que ele diz aqui: Pai do Senhor, meu pastor Natanael. É o evangelista Antônio Marrocos. Saudades dos dias em que o Senhor era pastor em Tauá. Estou aqui com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, em São Paulo. Oh, privilégio, né, irmãos? Está com o maior líder evangélico do país, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Já foi meu pastor ali em São Paulo e nunca vai deixar de ser o meu pastor, né? Glória a Deus. Passou o cajado da CGADB para o filho, né? Que eu conheço também, né? Um grande homem de Deus, pastor Wellington Costa Júnior, né? Glória a Deus. Tem outro filho dele, o Joel, que é pastor nos Estados Unidos, um grande avivalista, né? Glória a Deus. E o outro que é pastor em Campinas, que é o Paulinho, né? Grande pregador, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. A paz do Senhor para o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? Glória a Deus. Toda a sua família ali em São Paulo, né? Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmão Vandeilson Carol Evaristo, em Itapajé, né? Glória a Deus. Para a irmã Pretinha, seu esposo, toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Hoje estamos, né? A audiência estupenda, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Queridos, o tribunal de Cristo, né? Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Mas antes eu quero dar aqui uma palavra. Os irmãos me perguntaram esta semana, né? Pastor, muitos pregadores, muitos ensinadores, muitos teólogos, né? Graças a Deus que a Assembleia de Deus, os pregadores, os teólogos, são unânimes quando se trata deste assunto aqui. A igreja de Jesus, ela é isenta da grande tribulação? Ela vai escapar da grande tribulação? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia ensina, irmãos, e exorta a igreja a esperar o Filho de Deus e não a grande tribulação, né? Diz um texto bíblico em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Essa ira futura é a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos livra da grande tribulação. A igreja é isenta, irmãos, da grande tribulação. Vários exemplos bíblicos, né, nos garantem, nos mostram, nos asseveram que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Vários exemplos bíblicos, né? Vamos destacar alguns exemplos aqui, respondendo à pergunta de vários irmãos, né? Bíblia aberta. Enoque, ele foi trasladado antes do dilúvio, antes do juízo de Deus,
antes que o juízo de Deus caísse sobre a terra, em forma do dilúvio, né? Enoque foi trasladado, foi arrebatado antes do dilúvio. Depois que Enoque foi arrebatado, trasladado, o dilúvio veio. Segundo exemplo, Ló, né? Sodoma e Gomorra só foram destruídas após os anjos terem retirado Ló de lá. Gênesis capítulo 19, versículo 22, né? Glória a Deus, né? Hebreus 11, verso 15, glória a Deus. Vocês viram aí, irmãos? Enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, os anjos não puderam fazer nada. Os anjos disseram, vamos sair daqui, porque enquanto você estiver aqui, nós não podemos fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Terceiro exemplo, aqueles que guardarem a palavra de Deus serão guardados da hora da provação, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Versículo 10 e o 11, viu, irmãos? Né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, né? Vamos até ler essa passagem aqui na Bíblia, né? Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11. Vamos ver. Glória a Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. A Bíblia garante, irmãos, que os crentes fiéis, só que os que vão experimentar a grande tribulação, irmãos, nós reconhecemos que alguns santos experimentarão os horrores da grande tribulação, são aqueles que se descuidaram e perderam o arrebatamento da igreja. Esses experimentarão, né, os horrores, os tormentos, a grande aflição que a grande tribulação trará, né? O quarto exemplo, glória a Deus, aleluia, né? Quando, irmãos, melhor, quarto exemplo, Deus não destinou seus filhos para a ira futura, mas para alcançar a salvação. 1 Tessalonicenses 5, verso 9, né? Vou até ler para os irmãos. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5 e 9. Está aqui. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira futura, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Ele não destinou a igreja para a grande tribulação, mas para alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Viu aí, irmãos? O quinto exemplo, são centenas, viu, irmãos? Alguns exemplos aqui. Ó, quando há uma guerra em qualquer país, irmãos, os embaixadores de outros países são imediatamente recolhidos para seus países de origem. O apóstolo Paulo, em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo neste mundo. Qualquer sinal, irmãos, da grande tribulação, glória a Deus, Jesus vai retirar os seus embaixadores aqui da terra através do arrebatamento da igreja. O sexto exemplo, irmãos, Isaías capítulo 57, versículo 1. O profeta diz: o justo é tirado da terra antes do mal,
Ou seja, ele é retirado, será retirado da terra antes da grande tribulação. Isaías capítulo 57, versículo 1. O sétimo exemplo, dentre as centenas de exemplos da Bíblia, os salvos vão ser recolhidos, né? Está lá em Isaías capítulo 26, versículo 20, né? Os salvos vão ser recolhidos aos seus quartos até que passe a ira. Vai, entra nos teus quartos e esconde-te por um momento até que passe a ira, até que a grande tribulação passe. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Ainda temos outro exemplo aqui no Novo Testamento, Lucas 21 e 36. Lucas 21, 36, irmãos. Né? Tem uma promessa maravilhosa aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Lucas 21, 36. Né? Glória a Deus. Vamos ler, né? Uma leitura aqui completa, né? Lucas 21, a partir do verso 28. Lucas 21, 28 em diante. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Versículo 29. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Ou seja, olhai para Israel, representado aqui pela figueira, e para todas as árvores, ou seja, para todas as outras nações. Verso 30. Quando já tem rebentado, vós sabeis que por vós mesmos, vendo-as que perto está o verão. Versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Versículo 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Que dia? O dia do arrebatamento da igreja. O versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Aqui vem a promessa que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Verso 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vocês viram aqui, irmãos? Devemos vigiar porque o tempo, né? Em todo o tempo. Sabe por quê, irmãos? A vigilância está sempre atrelada à oração. Sabe por quê? Porque se nós orarmos, só orarmos e não vigiarmos, podemos perder a guerra mesmo orando muito. Viu? E se nós vigiarmos, somente vigiarmos e não orarmos, não teremos forças suficientes para batalharmos e vencermos a guerra. Então, aqui tem a promessa: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar, ou seja, de evitar passar por todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Vocês viram, irmãos? Pregador que prega que a igreja vai passar pela grande tribulação, irmãos, é um herege. Viu? É um heresiarca de primeira, um teologastro. Você sabe o que é um teologastro? É um teólogo peba, né? Um teólogo ruim, né? Estuda 3, 4 anos, 5 anos, se bacharela em teologia, mas não adianta nada porque não aprendeu nada. Chama-se, né? Os dicionários definem teologastro, um teólogo
fraco, sem conhecimento, sem bagagem. É como um mau advogado, é chamado nos dicionários de rábula, um mau advogado. Então o teologastro é um mau teólogo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Outra passagem bíblica, né? Já falamos aqui, oitava, né? Lucas 21, 36. Né? Depois tem, né? 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Né? 2, 6 e 7. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? E outras passagens. Né? Outra passagem bíblica, a nona passagem bíblica, no Velho Testamento, é Elias, que é um tipo da igreja. Elias, Enoque e Elias são tipos daqueles que vão estar vivos aqui na terra, né, no dia do arrebatamento, que não irão passar pela morte. A Bíblia diz que, né, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Elias também. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Elias, um tipo da igreja, foi arrebatado antes da conquista de Israel por seus inimigos. Quer ver outro? 10º exemplo no Velho Testamento, José, lá no Egito, tipo da igreja também, né? Tipologicamente representa a igreja, teve para si uma esposa gentílica, antes da catástrofe da fome sobre o Egito e as demais nações. Gênesis capítulo 41. Glória a Deus. Outro exemplo, irmãos, 11º exemplo, a igreja, no livro de Apocalipse, viu? Preste atenção. Ela aparece até o capítulo 3 e o versículo 22 de Apocalipse, a igreja aparece. Ela aparece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, né? Glória a Deus. Ela aparece até o capítulo 3 e o versículo 22. O que é que significa isso de Apocalipse? Ela desaparece, porque ela vai ser arrebatada no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Ela é arrebatada no capítulo 4, versículos 1 a 4. E só vai aparecer, sabe aonde? No capítulo 22, versículo 16 e o 17. O Espírito e a esposa, que a igreja dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Eita, glória a Deus. A igreja fiel não experimentará o cálice da ira de Deus. Aleluia. Romanos 1 e 18, Romanos 2 e 5, né? Aleluia. 5 e 9, 1 Tessalonicenses 1 e 10, 1 Tessalonicenses 5 e 9, né? Glória a Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. A igreja aqui neste mundo pode ser alvo da ira de Satanás, mas nunca será alvo da ira de Deus. Viu? Porque para os crentes fiéis, para a igreja fiel, a ira de Deus já passou, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo as diretrizes do Espírito Santo. A igreja que caminha sob a égide do Espírito Santo, o grande maestro, a igreja que caminha sob a batuta do grande maestro Espírito Santo, não passará pela grande tribulação. 12º exemplo do Velho Testamento, Noé. O dilúvio só veio, sabe quando? Quando Noé estava dentro da arca com sua família, em segurança. Oh, glória a Deus, aleluia. A porta foi fechada e a ira de Deus se abateu sobre a terra, sobre o mundo, aleluia, em forma do dilúvio, do grande dilúvio, do grande juízo de Deus, aleluia, que representa a grande tribulação. Jesus é a nossa arca, em que nós podemos repousar com segurança. Quando Ló saiu de Sodoma, o dilúvio veio. Quando Noé entrou na arca, o julgamento veio. Quando Raabe foi salva de Jericó, a destruição veio. Aleluia. Quando os filhos de Israel foram salvos do Mar Vermelho, aleluia, o juízo veio, o julgamento veio. O mar
o mar cobriu todo o exército de Faraó. Quando a igreja subir, o julgamento virá. Tem mais um exemplo aqui no Velho Testamento, viu, irmãos? No Egito, né, as pragas só atingiam os ímpios, mas o povo de Deus não era atingido, irmãos. Mais de 2 milhões de pessoas, leia Êxodo capítulo 9, versículos 13 ao 26, quando as pedras saraivas estavam caindo sobre os egípcios, sobre os ímpios, matando animais, matando todo mundo, né? Diz a tradição judaica, né, que muitos ímpios, né, descobriram: pessoal, vamos levar as nossas ovelhinhas, o nosso gado lá para onde os crentes estão, lá em Gósen, porque lá, aqui está caindo pedra, mas lá não cai não. Aqui tem treva, mas lá tem luz. Aleluia. Aqui tem morte, mas lá tem vida. Vamos levar as nossas ovelhinhas, nossos bodezinhos, né, nosso gado, né, nossas criações, nossas galinhas para lá ligeiro. Vamos carregar para lá, porque lá não morre ninguém. Glorificado seja o nome do Senhor. Ô glória, assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre toda a terra. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Irmão, que coisa maravilhosa, viu, irmão? Louvado seja Deus. Olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 até o 9, olha o que é que está escrito aqui. Olha aqui, o apóstolo Paulo nos escreveu: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. O verso 2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Versículo 3: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Verso 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Olha, antigamente estávamos em trevas, as trevas do pecado, da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, das bebedices, das orgias deste mundo, dos carnavais da vida, dos forrós da vida. Louvado seja Deus. Estávamos em trevas, na escuridão. Olha aqui, Paulo diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós, verso 5, porque todos vós, se referindo aos crentes fiéis, sois filhos da luz e filhos do dia. Não são, olha, nós não somos da noite, irmãos, nem das trevas. O versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O versículo 7: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. 8, verso 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. E o verso 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh glória, louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, glória a Deus, chegando o final da época da igreja, isto é, uma vez tendo, né, entrado a plenitude dos gentios, surgirá um admirável líder no cenário mundial, que fará aliança com os judeus, crendo eles tratar-se do Messias, né? Leia João 5,43, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 11, né? Que é o anticristo, né? O cavaleiro branco, do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, que é o impostor, amém? É um simulador de Cristo, ali não tem nada a ver com Jesus, aquele cavaleiro do cavalo branco. Eu posso provar pela Bíblia, glória a Deus, né? Então, irmãos,
o período que se seguirá será de mutações sociais e de perseguições, conforme nos deixa ver a primeira parte de Mateus capítulo 24, né? O anticristo não se revelará como tal, e daí os judeus não detectarem a sua verdadeira identidade, e assim serão enganados por ele. Ver mais uma vez as palavras proféticas de Jesus em João 5,43. O anticristo corresponde à besta que sai do mar, em Apocalipse capítulo 13. Fará uma aliança com Israel por 7 anos, mas depois de 3 anos e meio, ele romperá esta aliança e começará a perseguir os judeus. É o grosso da tribulação que o profeta Jeremias denomina o tempo de angústia, da angústia de Jacó, Jeremias 30, verso 7. Esta mesma profecia afirma que Jacó, nome natural de Israel, será livrado dessa tribulação. Glorificado seja Deus. Aleluia. O arrebatamento da igreja, irmãos, né? E a grande tribulação, né? Qual é a relação? Qual é a relação? Em primeiro lugar, as profecias falam de tribulação. Como já explicamos, as profecias falam de uma tribulação específica que há de vir sobre todo mundo, sobre todo o globo terra, nos últimos tempos. Uma tribulação como nunca houve na terra, e que visará em primeiro plano Israel, será o julgamento de Israel. Mas também as nações gentílicas, juízos dessa natureza já caíram sobre Israel por causa de sua obstinação e pecados contra Deus, como no tempo dos juízes e dos reis de Israel. Mas agora trata-se, né, de um sofrimento sem paralelo. Apocalipse capítulo 7, verso 14, chama este período de grande tribulação. Segundo lugar, qual é a situação da igreja? A igreja será tirada da terra antes que esses juízos caiam sobre a humanidade. Viu? A humanidade ímpia, né? Diga-se de passagem. No livro de Apocalipse, a igreja é mencionada até o final do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 25, eu falei isso agora. E depois somente no capítulo 19, versículo 7. Isso porque após o capítulo 3, ela é tirada da terra para somente aqui voltar com seu Salvador e Senhor, no capítulo 19, versículo 11 ao 16. Oh glória, oh louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, qual é o futuro, o nosso futuro, o futuro da igreja fiel de Cristo? A igreja verdadeira tem um destino e uma experiência diferente das nações e de Israel. A igreja estará completa historicamente quando a plenitude dos gentios precederá a vinda do Senhor para Israel e as nações. A promessa que temos de Jesus para a igreja é a de Apocalipse 3:10. Nós já lemos esse versículo agora há pouco. Como guardaste a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, a palavra da minha paciência também, eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Graças a Deus que nessa época nós não estaremos mais habitando aqui nesta terra. Aleluia. Essa palavra aqui, tentar e tentação, nesse texto é equivalente à provação, que fala da grande tribulação. Em quarto lugar, Jesus confirma as profecias. Jesus, ao começar seu ministério em Nazaré, leu certa vez na sinagoga, irmãos, isso aqui é um mistério, uma passagem profética a seu respeito, mencionando 2 aspectos da sua obra como o Messias. A passagem que Jesus leu foi Lucas, ou melhor, foi em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. A profecia fala do ano aceitável do Senhor e do dia da vingança do nosso Deus. Quando Jesus tomou esta passagem em Nazaré, encerrou a leitura na frase, o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:19. Por que ele parou aqui? Ele não leu a segunda parte da profecia que trata do dia da vingança do nosso Deus.
Isso mostra como Jesus, irmãos, sabia manejar bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2:15. O ano aceitável do Senhor, sabe o que é? É o dia da graça divina que começou com o ministério de Jesus e prossegue até que Jesus venha. O dia da vingança do nosso Deus é uma referência à grande tribulação. Jesus fechou o livro porque naquela época ele estava na terra oferecendo livremente a graça e o perdão. Eita, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Os horrores da grande tribulação. Irmãos, pelo amor de Deus, santifique a sua vida. Ore mais, jejue mais, perdoe mais, se consagre mais. Ore mais secretamente no seu quarto. Ore coletivamente com a sua família, na igreja, toda a igreja junta, no templo orando. Ore nos montes, buscando a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, em vigílias, orações, irmãos, intensas. Aleluia. Orações agonizantes, né? Glorificado seja Deus. Irmãos, a medida do pecado estará cheia, né? Na grande tribulação, principalmente, a medida do pecado estará cheia. Deste modo, irmãos, a humanidade ceifará a iniquidade que semeou durante milênios. Por isso será um tempo de vingança. Segundo Tessalonicenses 1:8. O julgamento dos ímpios, irmãos, daqueles que não conhecem a Deus, né? Só dizem que conhecem a Jesus como Salvador, Jesus menino na noite de Natal, né? Só não conhece a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Aceitar Jesus como Salvador é fácil. Aleluia, mas como Senhor das suas vidas, para se tornar um servo, obedecer a palavra de Deus, aí que eu quero ver, irmãos. Carregar Jesus no crucifixo em cima do peito é fácil. Difícil é carregar Jesus dentro do peito, dentro do coração. Louvado seja Deus. O julgamento dos ímpios amorreus só teve lugar, sabe quando? Quando a medida da sua injustiça encheu-se. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Segundo lugar, o povo de Deus não estará mais na terra. Ora, o povo de Deus, irmãos, é o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. E enquanto este sal, viu? Preste atenção. Quando este sal for tirado da terra, ocorrerá a degeneração total, a putrefação total, a podridão total, a decomposição total, a corrupção total. E o limite da tolerância e da impiedade será atingido. No caso de Sodoma, irmãos, Deus disse a Abraão, olha aqui, mais uma prova de que a igreja não passará pela grande tribulação. Viu? Preste atenção. No caso de Abraão, no caso de Sodoma, né, Deus disse a Abraão que se na cidade houvesse 10 crentes, 10 justos, aquela cidade seria poupada. Aqui vemos a importância dos salvos na preservação do mundo. Leia Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mundo só ainda não apodreceu totalmente, porque ainda os salvos estão aqui na terra e o Espírito Santo ainda está aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Só não escureceu totalmente, irmãos. Só não entrou na densa escuridão total, porque a igreja, aleluia, é a luz do mundo. Jesus disse para a igreja: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando Jesus estava aqui neste mundo, ele era a luz do mundo. Quando ele foi embora, quando ele ascendeu aos céus, ele transferiu essa luz para a igreja e disse: vós sois a luz do mundo. Hoje ele está lá no céu, ele é a resplandecente estrela da manhã. Mas quando ele voltar em glória, ele virá como sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. A história mostra-nos que as nações muito têm sofrido com maus governantes. Viu, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Jesus um dia vem reinar aqui na terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser o governador geral de toda a terra, o próprio Jesus, porque todos os governantes da terra, irmãos, se mostraram e se mostram fracos, frágeis, corruptíveis, cheios de injustiças, cometem injustiças sociais, má distribuição de renda, aleluia, não tem misericórdia do pobre, se enriquecem, né? Principalmente os que mais próximos deles, né? Ficam, principalmente os familiares, todos ficam ricos, bem de vida, e os pobres ficam na pindaíba, sofrendo, irmãos. Enquanto aqui no Ceará, né? Eles moram no Cambeba, os pobres moram na Capemba. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto, né, moram em área nobre, em áreas nobres, nós moramos em áreas pobres. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, né? Então, muitos têm sofrido com maus governantes, tiranos, desumanos, opressores, exploradores e cruéis. Como não será insuportável o jugo do anticristo, irmãos, como líder mundial que vai ser? Ele se oporá a tudo que se chama Deus. Diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2 e 4. Ele exigirá adoração e será adorado pelas multidões. O anticristo, viu? Glória a Deus. Mas a igreja, irmãos, oh glória a Deus. A igreja é isenta da grande tribulação. Muitos estão ensinando que a igreja do Senhor enfrentará aqui a grande tribulação. E quando Jesus vier, isto será um ato, né, único para a igreja, para Israel e para os gentios. Ensinam ainda que a trombeta mencionada em 1 Tessalonicenses 4,16 e 1 Coríntios 15,52, referente ao arrebatamento, é a mesma de Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 19, chamada ali de sétima trombeta, a mesma que convoca, né, os últimos juízos da grande tribulação sobre a terra. As diferenças e os contrastes das duas fases da vinda de Jesus são tantos nas Escrituras, que se houvesse uma só fase, isso seria uma das maiores contradições, das maiores incongruências jamais conhecidas. Vejamos a seguir, né, as evidências bíblicas que confirmam que Jesus arrebatará para si a igreja antes da sua revelação em glória. Aleluia, às nações. Primeira referência, João capítulo 14, versículo 3, versus Colossenses capítulo 3, versículo 4. Vamos ler João 14, 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Agora vamos ver o paralelo aqui, né? A diferença, quero dizer, Colossenses 3 e 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com Ele em glória. Viu? Quando Jesus vier, quando Ele vier arrebatar a igreja, irmãos, Ele vem buscar, Ele vem para os seus santos, buscar os seus santos. Mas quando Ele vier em glória, Ele voltará com os seus santos. Judas, verso 14. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Na primeira passagem, Jesus promete vir buscar o seu povo que está aqui na terra, né? Então, aqui, Jesus vem para os seus santos. Na segunda passagem, a palavra nos declara que, preste atenção, que quando Jesus vier, nós viremos com Ele. Então, aqui Ele vem com os seus santos. Ora, para Jesus vir com os seus santos, Ele primeiro virá para os seus santos, para levá-los para si. Leia também, já citei o versículo, Lucas, ou melhor, Judas, verso 14, e Zacarias, capítulo 14, versículos, né, 4 e 5. Vamos ver aqui outras duas passagens, irmãos, as diferenças. Em segundo lugar, 1 Tessalonicenses 4, 17 e Zacarias, capítulo 14, verso 4. 1 Tessalonicenses 4, 17, vamos ler.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Agora vamos ver Zacarias 14:4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio. Olha, na primeira passagem, Jesus vem até as nuvens. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, irmãos, ele não pisará aqui nessa terra. Ele ficará nos ares, no sexto céu, aguardando a igreja. Viu? Para levar os seus dos ares, ele os levará. Na segunda passagem, o Senhor vem e pisará a terra, a saber, o monte das oliveiras. E isto de modo ostensivo. Logo, temos dois aspectos distintos da volta do Senhor. Em terceiro lugar, vamos ler as diferenças aqui, em duas passagens bíblicas. 1 Coríntios 15:52 e Mateus 24:30. Em 1 Coríntios 5:52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vamos ver Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui é a segunda fase da vinda dele, irmãos. A parousia, a epifania, a aparição, a manifestação, quando todo olho verá. Mas o arrebatamento será secreto. Um negócio em família, só para os salvos, para os íntimos. Na primeira passagem, Jesus vem no momento e levará os seus para o céu. Isso no abrir e fechar de olhos. Na segunda passagem, Jesus, ao voltar, será visto por todos os povos da terra. Esta fase da sua vinda será precedida do sinal do Filho do Homem. Aleluia. Como está bem claro aqui. Então esse segundo caso será algo lento, bem diferente do primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja e o dia de Cristo. Você sabe o que significa o dia de Cristo na Bíblia? O arrebatamento da igreja marca o início do chamado dia de Cristo. 1 Coríntios 1:8, Filipenses 1:6. Este dia de Cristo, irmãos, é relacionado com a igreja. E vai do arrebatamento da igreja até a revelação de Cristo em glória. Em 2 Tessalonicenses 2:2, a tradução correta é dia do Senhor, com maiúsculo, viu? Significando Jeová, conforme o estabelecido pelos editores da Bíblia internacionalmente. A expressão dia do Senhor abrange o mesmo período da vinda de Jesus com relação às nações gentílicas e Israel. Tem a ver com julgamento. A igreja não está esperando o dia do Senhor, viu, irmãos? O dia de Deus, mas o dia de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Que coisa gloriosa, irmãos, aleluia. A grande tribulação, ela expressa a ira de Deus sobre a pecaminosidade do ser humano. 2 Tessalonicenses 1:8 e 10. Aqui o apóstolo Paulo está revelando o quadro horrível dos desobedientes à vinda de Jesus. Paulo fala aqui do dia do Senhor, dia de ira, dia de vingança, quando ele se revelará como fogo flamejante contra os impenitentes que recusam a aceitar o evangelho do Senhor Jesus. Ora, aqui, irmãos, aos ímpios serão infligidos castigos por sua rebeldia. E é evidente, não há lugar neste contexto para a presença da igreja redimida pelo sangue de Cristo e fruto do amor de Deus. Que coisa gloriosa. Alguns perguntam, irmãos, isso em vários estudos que a gente dá, que eu já dei, estudos bíblicos, haverá salvação durante a grande tribulação? Muitos perguntam isso em todos os lugares. Sim, irmãos, haverá.
É fácil ver isto biblicamente. Uma única passagem como a de Apocalipse 7,14 bastaria para isso. Disse-lhe, Senhor, tu o sabes. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Na versão revista e atualizada, esse texto estará, mais compreensível, está mais compreensível, mas fielmente traduzido quanto ao tempo do verbo vir. Outras passagens que evidenciam a salvação durante a grande tribulação é Apocalipse capítulo 6, versículos 9 até o 11, Apocalipse 12 e 17, Apocalipse capítulo 7, versículos 9 ao 11, Apocalipse capítulo 15, verso 2, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Muitos objetam aqui dizendo: como pode haver salvação durante o período da grande tribulação, irmãos? Aleluia. Quando a dispensação da graça terá findado e o Espírito Santo terá arrebatado a igreja? Perguntar assim, irmãos, é ignorar o plano de Deus através da Bíblia para com o homem, que ele mesmo criou. Respondemos com outra pergunta: como que o povo se salvava antes da graça, da dispensação da graça? E como operava o Espírito Santo nessa época, antes da graça? O povo se salvava pela fé no Redentor prometido que havia de vir, irmãos. Isto é também salvação pela graça. Leia Atos capítulo 15, verso 11. Leia Efésios capítulo 1, verso 4. Leia 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 9 e o 20. Ou melhor, capítulo 19 e o 20. Leia Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Paulo diz em Gálatas 3 e 8, em Hebreus 4 e 2, que eles, naquela época, antes da dispensação da graça, eles também tinham o Evangelho, irmãos. Leia lá que você vai entender Gálatas 3 e 8, Hebreus 4 e 2. Em Apocalipse capítulo 7, verso 1 a 8, viu? Vemos uma multidão de judeus salvos na terra. Em Apocalipse 6, 9 a 11 e 7, 9 a 11, vemos uma multidão de gentios salvos no céu, porém saídos da terra após sofrerem o martírio sob o governo do anticristo. Graças a Deus, irmãos, a igreja não estará mais aqui, aleluia, no período negro, escuro, dantesco, tétrico, aleluia, da grande tribulação. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Que garantia, se permanecermos fiéis, vigilantes, santificados, nos santificando dia após dia, lendo a palavra, vigiando, orando, jejuando, aleluia, nos consagrando, nos dedicando mais a Deus, como disse aqui o Renato, Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus, nessa passagem aqui, nessa frase de João Wesley, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus, aleluia. Nessa passagem aqui que ele citou de João Wesley, ou melhor, de Billy Graham, olha o que diz aqui, Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Dobre os joelhos e ore, até que você e Deus sejam amigos íntimos. Louvado seja o nome do Senhor. Buscando a presença de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os irmãos aqui dando a paz do Senhor, irmão Vandeilson, Carol, Evaristo, irmão Vilmar Maia, estou assistindo aqui em Itauá, glória a Deus, irmão Vilmar Maia, a paz do Senhor Jesus, a irmã Maria, a Duda, Maria Eduarda, a paz do Senhor, glória a Deus, irmão Gesiel Barroso Matos, pastor Natanael, na escuta aqui, Gesiel Barroso, louvado seja o nome do Senhor, A irmã Euline Coutinho, oi pastor, boa noite, Deus te abençoe maravilhosamente, aleluia, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Irmãos, o privilégio de ser fiel a Deus é indizível, inefável, indescritível,
Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmãos, primeiros sinais que antecedem a volta de Jesus para arrebatar a igreja. Depois vem o arrebatamento da igreja. Oh, glória. Depois do arrebatamento, a igreja será conduzida ao tribunal de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Para quê, irmãos? Aleluia. No tribunal de Cristo, irmãos, né? Aleluia. Nossas obras e conduta serão retamente julgadas e haverá recompensa ou perda de recompensa, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, glória a Deus. Tribunal de Cristo, irmãos. Após o arrebatamento da igreja por Cristo, haverá uma reunião com Ele, num lugar chamado tribunal. Paulo fala disso em vários de seus ensinos, mais especificamente em 3 referências exclusivas. A primeira, Romanos 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. O que tem de gente julgando os outros, irmãos? Interessante é que só julga os pobres quando pecam. Quando é um filho, pode pecar à vontade e não tem julgamento. Se for milionário, não tem julgamento. Se for um dizimista, né, com uma grande soma de dinheiro, se pecar, ninguém julga, ninguém aponta o dedo. Mas se for pobre, irmão, se prepare para o rei, viu? Se prepare para a chibata. Louvado seja o nome do Senhor. Então, né, glória a Deus. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante ou ante o tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. A segunda passagem, 2 Coríntios 5 e 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E essas igrejas que pregam que Deus não quer saber de corpo, não importa o que o crente veste, que a mulher vista calça comprida, vista short, saia calça e ande pelada, né? Ande nua, vista indecentemente, indecorosamente, sem pudor, sem compostura, sem postura. Essa igreja está redondamente enganada. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. É por meio do seu corpo que você trabalha para Deus, é por meio do corpo que você evangeliza, é por meio do corpo que você distribui folhetos, é por meio do corpo que você vai para o templo, é por meio do corpo que você vai para a vigília, é por meio do corpo que você se consagra, oferecendo o seu corpo, né, em sacrifício vivo a Deus, um holocausto vivo, aleluia. Então, que você tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, 2 Coríntios 5 e 10, você vai comparecer, nós iremos comparecer ao tribunal de Cristo. A terceira passagem, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao 15. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, perda. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3, 13 ao 15. Existem outras possíveis passagens sobre o tribunal de Cristo no Novo Testamento, irmãos, mas essas são tomadas para exemplificar o sentido do argumento. Louvado seja o nome do Senhor. O que é o tribunal? O que é tribunal, irmão? Tribunal. Nos antigos estádios gregos, a assembleia se reunia defronte de uma plataforma chamada bema.
de onde as questões oficiais eram conduzidas. Este vocábulo, bema, originalmente significava apenas um degrau, uma plataforma. Dessa ideia passou a indicar uma plataforma elevada, alta, né? Como aquela usada pelos oradores, pelos juízes das competições esportivas, ou mesmo pelos magistrados romanos em seus julgamentos formais. Porém, já o apóstolo Paulo toma o vocábulo bema para denotar o tribunal de Cristo. Essa expressão tribunal é empregada no Novo Testamento, né, mais ou menos 11 vezes. E nas passagens onde ela figura está sempre ligada a julgamento especial. Primeiro, né, Mateus 27,4, fala-se aqui do tribunal de Pilatos. E estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Segundo o tribunal de Herodes, Atos 12, 21, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez uma prática. Terceiro lugar, o tribunal novamente de Pilatos, né? Não vou nem ler, né, porque é repetição, né? Quarto lugar, o tribunal de Gálio. Mas, sendo Gálio procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo, contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Atos, capítulo 18, versículos 12 e o 13. Né? Quinto lugar, o tribunal de César. E não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. Atos 25 e 6. Né? Aleluia. Tem mais dois aqui que são o tribunal de Gálio, repetição, tribunal de César, repetição, né? Glória a Deus, tribunal de César, né? Mas aqui vem o tribunal de Cristo, tribunal de Deus, edição revista e atualizada. Tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu porque desprezas o teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, verso 10. Viu? O negócio é sério, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nas últimas citações de Romanos 14, 10, 2 Coríntios 5 e 10, Paulo se refere ao que acontecerá quando o Redentor entregar os remidos em torno de si. Viu? Quando ele congregar e reunir os remidos em torno de si, diante do tribunal. Haverá ali uma avaliação de valores, uma avaliação do que fizemos e não fizemos. Mas isso não indica que será um momento de temor, irmãos, mas de confiança. Mas ninguém estará ali presente a não ser os salvos. Ali todos amarão o Redentor e confiarão nele. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O importante, irmãos, não é o que fizemos, mas por que fizemos. As intenções ocultas, os motivos, as motivações. Por que é que eu construí um templo faraônicos, revestido de mármore, de porcelanato, de ouro, de prata? Por que eu fiz aquele templo? Se eu fiz para me aparecer, para me projetar, para me engrandecer, para crescer aos olhos dos homens, isso não vale nada. Isso aí são obras humanas, viu? Glória a Deus, não vai ter valor nenhum diante da presença de Cristo no seu tribunal. Não vale nada, viu, irmãos? O importante não é o que fizemos, mas por que fizemos. Mas isso não indica, né, que será um momento de temor. Primeiro, em 2 Coríntios 5 e 10, onde o que temos feito por meio do corpo será manifestado perante os olhos de todo, né, diante do tribunal. Leia Hebreus capítulo 4, versículo 13, para uma melhor compreensão. Segundo, em Romanos 14, 10, onde nossas relações com nossos irmãos serão examinadas perante o nosso Salvador. Mateus 18, verso 10. Terceiro, em 1 Coríntios 3, 10 ao 15, onde nosso serviço
a Deus é provado como pelo fogo. Apocalipse 22, né? Verso 12. Glorificado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Irmão, foi aqui só uma amostra grátis para abrir o entendimento dos irmãos. Viu, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. A este tribunal, irmãos, todos os crentes comparecerão. Logo após o seu encontro com Jesus nos ares, no arrebatamento da igreja. Ali serão avaliados todas as nossas obras, nosso trabalho que executamos através do corpo. 2 Coríntios 5:10. É de muita importância para cada crente, irmãos, conhecer esta doutrina. Aleluia, glória a Deus. Porque muito breve estaremos ali para sermos provados quanto aos méritos daquilo que fizemos para Deus aqui na terra. O julgamento do crente diante desse tribunal não é para decidir se será remido ou não, salvo ou não, pois este assunto já foi resolvido no momento em que ele aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor. A salvação é mediante a fé e não por obras. O resultado deste julgamento será recompensa ou perda da recompensa, conforme o trabalho e o testemunho de cada crente. 1 Coríntios 3, versículos 13, 14 e 15. A Bíblia diz que Deus é o galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Jesus disse que ceifa, preste atenção, Jesus disse que o que ceifa recebe galardão. Aleluia, glória a Deus. João 4, 36. O que planta e o que rega recebem galardão. Cada um segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3 e 8. Este julgamento, irmãos, é exclusivo para os crentes. Esse comparecimento diante do tribunal de Cristo depois do arrebatamento da igreja é somente para os salvos. A Bíblia fala, irmãos, viu, sobre 7 julgamentos. Os tipos de julgamentos que a Bíblia trata. O tribunal de Cristo é um dos 7 julgamentos de que trata a Bíblia. Sabe quais são esses julgamentos? Primeiro, o julgamento dos pecados dos crentes no Calvário. João 12, 31 ao 32. Aleluia. Fomos julgados quando Jesus morreu por nós no Calvário. Isso aqui já está resolvido, irmão. Quando ele diz, tudo está consumado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O julgamento dos pecados dos crentes no Calvário. Segundo julgamento, o auto-julgamento dos crentes. 1 Coríntios 11, 31 e 32. Já vamos explicar. O terceiro julgamento, o julgamento das obras dos crentes. Quarto julgamento, o julgamento de Israel, Ezequiel 30, ou melhor, Ezequiel 20, versículos 33 ao 44. O quinto julgamento, o julgamento das nações, Mateus 25, 31 a 46. O sexto julgamento, o julgamento dos anjos decaídos, 2 Pedro 2, 4, Judas 6, 7. E o sétimo julgamento, o julgamento final, o do trono branco, o juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. É comum, irmãos, a gente ouvir mesmo em nossas igrejas, e até mesmo de parte de alguns de nossos ensinadores, que no fim do mundo haverá um julgamento conjunto dos justos e dos ímpios, todo mundo junto, porém a Bíblia ensina de modo diferente, totalmente diferente. Esses ensinadores deveriam, aprender primeiro para ensinar depois. Eles não querem saber de estudar a palavra de maneira gradual e sistemática. E ainda criticam os que se dedicam a isso, da parte de Deus. Olha, os tais criam para si seu próprio sistema de ensino, centrado na sua própria pessoa, e em consequência edificam a sua própria igreja, que eles chamam minha. Aleluia. Fora dos padrões da doutrina bíblica. Os pastores e dirigentes deveriam saber que o julgamento deles no tribunal de Cristo
será mais exigente e mais rigoroso do que eles pensam. Glória a Deus. O primeiro julgamento mencionado, né, sabe qual? O julgamento dos pecados dos crentes. É o julgamento mencionado aqui, o do Calvário, já se realizou. Nesse julgamento, Jesus foi julgado em nosso lugar, sofrendo castigo em nosso lugar. Aleluia! O castigo de nosso pecado, a morte, para que pudéssemos ser salvos. O segundo julgamento mencionado deve ser realizado diariamente, o auto-julgamento do crente. Deve ser realizado todo dia pelos próprios crentes, olhando para as suas próprias vidas, examinando o seu viver, as suas atitudes, as suas ações, as suas palavras. Nesse juízo, o juiz é o próprio crente, irmãos. Porque isso o cristão deve vigiar a si mesmo e, iluminado pelo Espírito Santo, deve examinar-se diariamente diante de Deus quanto à sua submissão e lealdade ao Senhor. Se está fazendo a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse julgamento, o crente deve fazer como Davi, pedir a Deus, dizer: sonda-me, ó Deus, e revele o que estiver errado. Salmo 139, versículos 23 e 24. Digamos que, pela convicção do Espírito Santo, sintamos algum pecado cometido por nós. Devemos, arrependidos, imediatamente confessar e abandonar esse pecado. Do contrário, irmão, aleluia, a comunhão com Deus será interrompida e seremos privados dos benefícios dessa bendita e santa comunhão. Os demais julgamentos ocorrerão separadamente em épocas distintas, onde cada grupo será julgado conforme as normas estabelecidas pelo Supremo Juiz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, o local desse julgamento. O termo no original, que designa o local é bema, como aparece em 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10, é traduzido em português por tribunal. Pois um termo técnico na Grécia Antiga e no Império Romano, o local do bema consistia de uma plataforma alta, elevada, ao ar livre, tendo acesso por meio de degraus, onde eram realizados os julgamentos diante de autoridades competentes e do público assistente. Nesse sentido, o termo aparece em Mateus 27:19, João 19:13, Atos 18, 16 e 17. O julgamento do crente no tribunal de Cristo terá lugar nas regiões celestiais, após o arrebatamento da igreja, para recebermos ou não os galardões. 1 Coríntios 4, 5, 2 Timóteo 4 e 8. Jesus não estabeleceria seu tribunal na terra após levar sua igreja da terra para o céu. A terra será palco do julgamento das nações, inconversas. Quando Jesus vier à terra para isso, Jesus tem um local melhor para o julgamento dos santos. Diz grande pastor de saudosa memória, Theodor Tolkien, um pastor polonês. Deus revelou a ele que o tribunal de Cristo será realizado no sexto céu. Aleluia. O tempo do julgamento entre o arrebatamento da igreja e a segunda fase da vinda de Cristo, quando ele virá com seus santos, Lucas 14:14. Esta referência prova que o tribunal de Cristo ocorrerá no tempo da ressurreição dos justos. Glorificado e engrandecido seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, não temos mais tempo hoje, Glorificado seja o nome do Senhor, Vamos ver aqui o que é que diz aqui. Glória a Deus, meu irmão Gesiel Barroso Matos, pastor. Ótima essa pregação de agora, e foi essencial você ter tocado nessa questão do modo de vestir do verdadeiro cristão. Aleluia, O verdadeiro cristão. Tem muita gente pensando que pode servir e adorar o Senhor de qualquer forma, e não é assim que funciona. Deus continue lhe abençoando,
Obrigado, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo se esgotou, são 23 horas e 49 minutos em Irauçuba. Glória a Deus, tem muita gente, irmãos, pensando isso aí, viu, irmãos? Tem crente aí bebendo cerveja, fumando, bebendo cachaça, viu, irmãos? Diz que é crente, que é salvo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi no YouTube esses dias um cantor, irmãos, que é aplaudido, um cantor chamado Kleber Lucas, né? Num centro de macumba, irmão Gesiel. Inaugurando um centro de macumba juntamente com os pais de santos, todo mundo junto. Outra vez foi flagrado numa balada, dançando funk, com um copo, uma taça de cerveja, não sei o que era, na mão juntamente com a noiva, com a sua esposa. Irmãos, esses cantores, a maioria, irmãos, a sua grande maioria não tem nada com Deus, nada de Deus. São totalmente contrários ao Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Amém? Na semana que vem, nós vamos meditar aqui, irmãos, nos aprofundar nesse tribunal de Cristo. O que é que vai ser julgado lá? Viu? Os materiais que vão ser julgados lá. Viu? Os materiais indestrutíveis e os materiais destrutíveis. Os materiais indestrutíveis que não serão destruídos, que resistirão ao fogo do olhar de Jesus, o olhar como chama de fogo, o ouro, prata e pedras preciosas. Os materiais destrutíveis, o feno, a palha e a madeira. Nós vamos explicar isso aqui, o significado disso aqui. Isso é muito profundo, irmãos. Um assunto de palpitante atualidade. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.